Quando nós estudamos circuitos elétricos, um dos assuntos mais relevantes é quando entendemos o conceito do triângulo das potências, onde estudamos potência ativa, reativa e aparente. Mas você já parou para se perguntar como que os equipamentos digitais, os multimedidores, fazem o cálculo das potências, em especial da potência ativa? Esse é o propósito do vídeo. Eu vou demonstrar para vocês o que acontece nos bastidores desses equipamentos digitais e como que ele consegue fazer esses cálculos e gerenciar se estamos consumindo potência ativa, potência reativa ou potência aparente, certamente. Mas nesse contexto desse vídeo, eu vou dar um foco especial na potência ativa. Tudo bem, pessoal? Bom, e para entender isso, eu vou utilizar aqui o software de simulação PSpice, é um software equivalente ao LTSpice, mas certamente você pode fazer essa análise com qualquer outro software, tudo bem? Esse aqui é um software gratuito, você pode fazer o download dele também, sem nenhum custo, lá no site da Texas Instruments. Maravilha, meus amigos, sem mais delongas, bora aqui para o vídeo então. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto do zero, para isso eu vou clicar aqui em File, New, Project, ok? Eu já tenho uma pasta aqui que já havia criado previamente, vamos colocar como potência ativa exemplo, ok? Vamos gerar o nosso projeto aqui, clicando em Create a Blank Project, ok. Muito bem, pessoal, o nosso projeto foi devidamente criado aqui utilizando as libraries disponíveis no PSpice. Eu vou buscar a minha fonte de tensão alternada, ela é denominada como VSIM. Vou adicionar aqui a nossa folha, ok? E os parâmetros que eu vou atribuir para ela são o seguinte, eu vou colocar o meu VOF igual a 0, a minha tensão de amplitude eu vou determinar como 180. 180 volts basicamente é o pico da minha senoide, tá? Então, nós vamos atribuir uma função senoidal representando a minha tensão, aplicando ali na minha carga, e 180 é o valor de pico a pico dela. Ou melhor dizendo, é o valor de pico. Então, 180 positivo e menos 180. Com isso, aplicando equacionamentos básicos de circuito elétrico, eu sei que se eu tenho 180 volts de pico de uma função senoidal, esse valor de pico dividido por raiz de 2 eu tenho o meu valor eficaz. Então, por exemplo, 180 dividido por raiz de 2 eu vou ter aproximadamente 127 volts, né, que é equivalente aqui às tensões o qual encontramos nas nossas tomadas residenciais, né, em alguns estados aqui do Brasil, certamente, tá? Então, muito bem, 180 volts foi o que eu atribuí, 60 Hz, nossa frequência de oscilação, e no meu AC aqui não vou atribuir nada. Vamos pegar o nosso ground, vamos colocar aqui. O ground é responsável por fazer os cálculos matemáticos aqui na simulação, e a referência negativa também. Vamos adicionar a nossa resistência e vamos colocar aqui ao nosso circuito. Muito bem, pessoal, então vamos atribuir um valor aqui de 2 ohms para esse primeiro exemplo. Vamos fazer a conexão elétrica do nosso circuito, muito simples, ok? Show de bola. Agora o que eu vou fazer? Eu vou atribuir aqui marcações para medição de tensão e corrente, então vou clicar aqui, vamos colocar marcação de tensão na minha fonte e a marcação de corrente aqui na minha carga, né? No meu R de 2 ohms. Simples assim. Legal, pessoal. Então, o que eu devo fazer agora? Agora eu vou criar um perfil de simulação. Vou colocar aqui, por exemplo, como simulação 1. Vamos clicar em Create. Maravilha. Então, de configuração, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tempo máximo aqui para 1 segundo de simulação e vamos colocar em Maximum Step Size. Vou atribuir aqui 10 microsegundos. Com isso, eu estabeleço 10 microsegundos ali de passo de simulação, o que já vai nos garantir uma boa performance na visualização das formas de onda, ok? Vamos clicar Apply e em OK aqui. Pessoal, super simples, deixa eu colocar novamente aqui que ele sumiu, né, as minhas pontas. Agora sim, ponta de medição de tensão, ele vai fazer sempre com relação ao ground, essa ponta especificamente, e o I, ele vai medir a corrente aqui no nosso resistor. Show de bola, vamos salvar e vamos rodar aqui a simulação. Muito bem, pessoal, simulação devidamente executada. Eu vou dar um zoom aqui intencionalmente nas formas de onda. Então, eu quero que vocês analisem que nessa situação eu tenho a minha forma de onda de tensão e a minha forma de onda de corrente, né? Então, para cálculo das potências, a primeira análise que nós devemos nos atentar é com relação ao defasamento angular, né? Então, basicamente, vou dar mais um zoom aqui, ó. Se eu tenho forma de onda de tensão e corrente sem deslocamento angular, ou seja, tanto a minha forma de onda de tensão e de corrente no ponto zero, ela se encontra no mesmo ponto, como aqui nós bem vemos, eu não tenho deslocamento angular, logo eu tenho apenas ao meu sistema uma carga resistiva, que são lâmpadas, chuveiros, resistores, entre outros, tá? Então isso eu tenho a representação da minha potência útil propriamente dita, né? Então essa é a ideia, ok? Então em um sistema simples assim, lei de Ohm pura já resolve. Então basicamente, para cálculo dessa potência, basicamente eu uso a minha tensão eficaz vezes a minha corrente eficaz e eu vou encontrar a minha potência. Fazendo o cálculo matemático aqui, ó, vamos puxar a calculadora, eu tenho meu 180 dividido por 2
raiz igual 127,27, ok? Essa é a tensão eficaz. Então, essa tensão dividido por 2, eu tenho essa corrente, vezes novamente essa tensão, né? Então, lei de Ohm pura, né? Então, 127 vezes esse valor igual, vamos ter aqui praticamente 8.100 watts de potência ativa nesse sistema, né? Então, eu posso fazer isso até utilizando as funções matemáticas do próprio PSpice, isso é bem interessante. Eu posso clicar 2 vezes aqui, eu copio, né, a função senoidal e atribuo agora em operadores que o próprio software tem, que eu posso colocar essas variáveis, né? Então, é isso que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou copiar a minha tensão aqui e vou colocar dentro da função RMS, que é a minha função para cálculo da tensão eficaz ou correntes eficazes, se for o caso, né? RMS é o valor eficaz. Vamos dar um Ctrl V aqui, eu vou ter a minha tensão eficaz aqui. Agora vamos pegar a minha corrente, fazer o mesmo raciocínio, RMS, colocar aqui dentro, ok? Eu vou ter a minha corrente eficaz. Então, tenho minha tensão, minha corrente eficaz. E para ver esses dados no software, eu posso fazer da seguinte forma. Nós vamos clicar aqui, ó, em Trace, Cursor, Display. Se eu passar o cursor aqui, ó, eu consigo ver essa tensão, 127,212 nesse ponto, e a corrente aqui, 63,606 amperes. Então, vamos voltar um pouquinho mais aqui no nosso gráfico, né, vendo as formas de onda. Se eu pegar essa tensão, ok, e multiplicar por essa corrente, então vamos colocar aqui a nossa tensão, que eu havia copiado, já eficaz, obviamente, vezes essa corrente. O que eu tenho? Eu tenho a minha potência. Então, para isso, eu vou deletar a minha tensão aqui agora e só tenho o que me interessa, que é a minha potência, como nós bem vemos aqui, pessoal. Então, olhando aqui, onde eu estou passando o mouse, nós temos 8.105 watts, né? Aqui nós temos, representando em K, né, que é vezes 1000, então 8.1054 kW, que é a mesma coisa o que nós bem havíamos calculado aqui, ou muito próximo, ok, pessoal? Então os valores estão bem condizentes. Certo, agora, né, eu vou mostrar para vocês um detalhe de cálculo, que é o propósito do vídeo aqui. Então, como que os medidores fazem efetivamente esse cálculo da potência ativa? Basicamente, a grande ideia é capturar, através de conversores analógicos digitais que eles possuem internamente, tanto a forma de onda de tensão e corrente, e eles calculam exatamente pelas ondas, pelos valores calculados, medidos dessas ondas. É assim que é feito. Então, ele vai pegar essas ondas, eu vou novamente abrir aqui a simulação, ele vai pegar essas ondas, multiplicar ambas e tirar a média. Com isso, eu tenho justamente o valor da minha potência ativa. Então, vamos fazer isso daqui de forma rápida, né? Então, eu vou copiar 2 vezes a minha tensão e vamos multiplicar aqui pela minha corrente, né? Tensão vezes corrente, igual, ok? Colocando a minha corrente aqui, show de bola. Agora, vou deixar apenas a minha tensão e corrente, eu tenho essa forma de onda aqui. Pessoal, essa forma de onda aqui, ó, que vocês estão vendo, é basicamente a minha potência instantânea, que é justamente o produto do meu sinal de corrente e meu sinal de tensão. Agora, tirando a média, eu devo encontrar exatamente aquele valor calculado. Então, vamos ver se é isso mesmo? Então, eu vou pegar agora essa função, ok? E vou atribuir, agora, estou copiando ela aqui, ó, e atribuir essa função matemática que tem aqui dentro do PSpice, que é a função para calcular a média. Do inglês, AVG é média, average. Então vamos clicar aqui, Ctrl V na minha forma de onda de tensão, vezes a corrente instantânea, eu vou ter a minha média. Então se eu pegar agora o meu trace, cursor, display e arrastar lá na frente, né, eu devo encontrar praticamente o mesmo valor, como nós bem vemos aqui, ó, 8.097,1 watts, né? Já estou, né, dividindo por 1000 aqui para pegar o valor sem notação, tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso que é feito o cálculo. Agora, legal, como nós temos carga resistiva, o que acontece? Tensão eficaz vezes corrente eficaz e potência instantânea média tem que dar a mesma coisa, porque é o que nós acabamos de ver, nós não temos deslocamento angular. Então, é assim que é a diferença quando utilizamos multimedidores digitais, né? Então, basicamente, ele difere a potência aparente da potência ativa exatamente por esse cálculo, tá? Então, para validar isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um exemplo aqui agora, ó, só que eu vou pegar um bloco de notas, ok? Eu vou atribuir agora, nesse sistema, uma carga de característica indutiva. Então, a característica indutiva gera, com relação a forma de onda de tensão, um defasamento angular da corrente em atraso. Então, basicamente, a gente vai ver aqui no sistema se eu tiver o quê? Se eu tiver uma forma de onda de tensão e uma forma de onda de corrente e essa carga for indutiva, a gente vai ter um atraso ali de corrente, né? Então, se essa carga, por exemplo, tiver uma forma indutiva ou, vamos assim dizer, praticamente
100% indutiva, no máximo o deslocamento que a gente vai ter ali teórico é 90 graus. Então, baseado nesse equacionamento, nessa ideia, eu vou dimensionar essa carga de forma intencional, ok? Então, para isso, eu vou chamar aqui o meu Z vai ser a minha impedância do circuito agora, ok? Nós vamos ter uma parte resistiva, vou chamar aqui, ou melhor, atribuir um valor unitário de 1, mais o quê? Mais uma parte indutiva, tá? Então, aqui eu vou atribuir o valor dessa reatância, né? Então, essa reatância eu vou chamar de 1J, né? Por quê? Porque essa parte aqui representa a minha parte resistiva, né? Que é a parte horizontal ali do triângulo da potência. E 1J, ou simplesmente J, refere-se à parte vertical, que é a parte das potências reativas, que pode ser tanto capacitiva como indutiva, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar com a indutiva. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um número complexo. Vocês concordam comigo? Então, para calcular esse ângulo, é basicamente usando regras trigonométricas, né? Bem simples. Essa aqui é a parte do meu cateto oposto ao ângulo e essa parte aqui do meu cateto adjacente. Então eu sei que para encontrar o ângulo é a tangente inversa. E quem que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? O meu coca. Então o que eu vou fazer? 1 dividido por 1 é o meu próprio 1. Então vamos puxar a calculadora aqui, vamos colocar 1, agora habilitando trigonometria, segunda função, tangente a menos 1. Eu tenho o quê? 45 graus. Observem que eu estou trabalhando em DEG aqui, DEG em graus. Então, eu sei que esse deslocamento angular aqui é 45 graus, ok? Agora, para a gente achar, né, a impedância equivalente, como temos a nossa parte real e a nossa parte imaginária, encontrando a impedância, né, total aqui equivalente, basicamente eu preciso o quê? Fazer a soma vetorial, tanto da minha parte real e da minha parte imaginária, que é basicamente isso ao quadrado mais isso ao quadrado, e eu tiro a raiz quadrada disso. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, vai resultar em 2. Então, basicamente, esse resultado é raiz de 2. Então, se nós pegarmos aqui 2 raiz, eu vou ter 1,4142. Então, vamos colocar esse valor aqui, ó, tá? Então, 45 é o meu ângulo e aqui o meu Z, né, vai ser 1,4142 ohms, né? É a nossa resistência. Legal, pessoal. Então, a gente tem essa definição aqui, só que validar de fato no meu sistema, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora atribuir um indutor aqui, né? E esse indutor aqui no sistema, nesse software, a gente coloca em valores de unidades em Henry, que é a unidade da indutância propriamente dita, ok? Então, o que é a indutância? Eu posso encontrar através da famosa fórmula da reatância, que é o quê? XL, né, é igual a 2 vezes π, que é 3,1415 vezes F, nesse caso 60 Hz, que é a minha frequência de oscilação, vezes o meu L, certo? Então, agora fazendo os rearranjos matemáticos, o que eu vou ter? Vou ter o meu L, que é o que eu quero encontrar, é igual ao quê? Ao meu XL, que nesse caso é 1, como bem vimos aqui, então vai ser 1, que vai dividir, né, isolando apenas a equação, 2 vezes π, né, 3,1415, vamos colocar aqui vírgula, tá, pessoal? Ok? 3,1415 vezes 60, ok? Então aqui nós vamos encontrar o nosso indutor para esse exemplo nesse caso. Então, vamos fazer isso. 1 dividido por 2 vezes π, apertando a tecla P aqui no teclado, né? Eu já tenho o valor de π na calculadora, vezes 60, fechei, igual. Eu vou encontrar esse valor aqui em Henry. Então, eu vou multiplicar por 1000, isso daqui agora, para passar em millihenries. Então, nós vamos ter o quê? 2,65 aproximadamente, né? Millihenry. Então, é isso aqui que eu vou atribuir ao meu software agora. Esse é o valor do indutor baseado nessa impedância aqui, tá? Ok, então vamos fazer isso. Vamos deletar aqui. Vamos buscar o nosso indutor. É claro que eu também preciso alterar o valor aqui do meu resistor, 1 ohms, e aqui, né, 2,65 millihenry, ok? Show de bola. Muito bem, pessoal, então agora nós vamos o quê? Nós vamos ligar aqui o nosso circuito, ok? Show de bola. Temos ainda a nossa marcação de tensão e a marcação de corrente. O que eu mudei? A minha carga, né? Então, o que a gente deve ver? Baseado nesses cálculos e nessas informações, se eu tenho, né, 127 volts e eu dividir justamente pela minha impedância aqui, eu vou ter a minha corrente o quê? A minha corrente eficaz. É a mesma corrente que eu tiver, por exemplo, medindo ali com alicate amperímetro nesse sistema, né? Seria essa equivalência. Então, vamos fazer aqui, ó, 127 dividido por 1,4142, eu vou ter aqui, ó, 89 amperes, né, de corrente eficaz. Então, esse valor vezes essa tensão, então deixa eu colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Isso aqui é a corrente, então vamos colocar aqui, ó, a minha potência aparente, né, que é a unidade em volt-ampere, tá? Então vai ser o quê? Vai ser justamente essa tensão vezes essa corrente, ok? Que vai ser igual ao quê?
Vamos usar todas as casas aqui, tá? Vezes 127. Nós vamos encontrar aqui, ó, 11.405 volt-ampere, né? Porque é a unidade da potência aparente. Então, potência aparente, unidade de volt-ampere, potência ativa em watts e potência reativa. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, é volt-ampere reativo, tudo bem? Então, aqui, volt-amperes. Show de bola. Isso a gente vai ver aqui já no software. E para cálculo da potência aparente, aqui eu estou usando as técnicas do triângulo da potência. O que a gente faz? A gente faz a potência em watts, é justamente o quê? Justamente o 127 vezes 89, né? Só que eu multiplico quem? O cosseno, né? Porque eu quero a minha parte ativa, né? Então é a parte horizontal ali do triângulo da potência desse 45 graus. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Então, basicamente, 45 graus, trigonometria, cosseno, vezes 127 vezes 89, ok? Você não fez nada errado, acredito que não. Então, 7.992,42 watts calculado. Então, muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos a nossa potência ativa e a nossa potência aparente. Aí, voltando ao raciocínio, como que os multimedidores vão fazer isso na prática, né? O que acontece ali dentro? Basicamente, o que eu já expliquei, né? Com a primeira demonstração aqui apenas com o resistor. Ele pega a tensão eficaz, a corrente eficaz, multiplica para ter a potência, mas eu também posso calcular a potência ativa, né? Pela potência instantânea, tirando a média dela. Só que nesse caso, ou melhor, no primeiro caso, como só tínhamos o resistor, a potência aparente e a potência ativa vão ser a mesma. Isso que é interessante. Só que nesse caso não, porque eu tenho esse deslocamento angular agora. Então vamos ver isso. Show de bola. Então, vamos rodar aqui o nosso circuito, ok? Rodei a simulação aqui. Intencionalmente eu vou dar um zoom aqui em uma área mais estabilizada da simulação e eu quero que vocês analisem inicialmente que existe agora esse ângulo, né, pessoal? Observem que a forma de onda de tensão está aqui e a forma de onda de corrente está aqui. Ou seja, existe esse deslocamento em comparação ao exemplo anterior. Como que eu sei esse ângulo? Claro que eu posso medir esse tempo aqui e fazer uma simples regra de 3, né? Eu consigo encontrar aqui, mas de forma mais intuitiva, até analisando, é fácil de ver que isso aqui é 45 graus. Por exemplo, vejam a forma de onda de tensão. Então nós temos aqui, ó, um ciclo aqui, ok? Começa daqui e termina aqui. Esse é um ciclo. Um ciclo inteiro é equivalente a 360 graus, tá? Então eu começo daqui, termino aqui 360. Então metade é 180, ok? Metade daqui 90, que seria aqui, e metade de 90, 45, mais ou menos aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Que bateu certinho. Então aqui, ó, a gente viu graficamente que realmente está coerente, né? Existe esse atraso de 45 graus só aqui, analisando as formas de onda, tudo bem? Legal. Então, cálculo da potência aparente. Tensão eficaz vezes corrente eficaz, que eu acabei de demonstrar para vocês. Então vamos lá. Tensão eficaz, vamos clicar 2 vezes nela, atribuir o RMS nessa tensão e fazer a mesma coisa para a corrente. Copia a corrente, RMS da corrente, ok? Tem os dois valores, vamos fazer a multiplicação de ambos. Então, vou pegar aqui a minha corrente, multiplicar pela minha tensão, ok? Vamos agora deixar somente essa multiplicação. O que eu vou ter aqui, ó? Vamos clicar em Trace, cursor, display, né? Vou jogar lá para o final, né? Pegar um valor mais aproximado. O que eu obtive aqui no gráfico, né? Calculado aqui, 11.456 kVA. Tá? Então aqui unidade volt-ampere ou kVA, se você preferir falar assim. Então vamos ver o que nós obtivemos aqui baseado em cálculo, né? 11.000, né? 405 volt-ampere contra 11.456, bem coerente. Agora vamos ver a potência ativa, né, pessoal? Então, para recalcular a potência ativa, novamente as formas de onda. Agora o que eu vou fazer? Preciso pegar essas formas de onda e o produto delas, ok? Então vou pegar aqui a minha corrente, ok? Vamos multiplicar pela minha tensão. Show de bola, vamos colocar aqui, vou deletar minha corrente, o que eu vou ter aqui agora, meus amigos? Eu vou ter aqui, ó, a minha potência instantânea, né? Ou seja, é a potência ao longo do tempo, né? Ela vai ficar variando mesmo. Aí, a potência ativa nada mais é do que a média disso. Então, para fazer a média, eu vou clicar 2 vezes aqui, copiar toda essa função e vamos atribuir o average. Average em inglês vem dessa função AVG. Então, vamos clicar aqui e atribuir a nossa potência instantânea, né? Tensão vezes a corrente. Show de bola? Clicando OK. E agora o que eu vou fazer? A mesma ideia, vamos puxar o Trace, cursor, display, vamos jogar lá no final, né, para pegar mais precisão aqui da simulação e vamos ver o valor que nós encontramos, né? 8.129 watts contra praticamente 8.000 aqui, tá, pessoal? Ah, por que deu essa diferença? Pessoal, precisão de casas decimais, de cálculo, precisão de simulação, interessante para ter mais performance aqui e valores mais exatos, eu tenho que considerar todas as casas e mais tempo de simulação, mas essa é a ideia, tá? Então, basicamente, o que acontece nos bastidores? É exatamente isso.
você poderia estar se perguntando que os medidores pegavam esse ângulo, né, eles mediam esse ângulo e faziam as fórmulas baseadas, né, no triângulo da potência. Mas não, pessoal, isso não acontece, tá? O cálculo é feito dessa forma. Você recebe os dois sinais, os circuitos digitais, circuitos microcontrolados desses equipamentos, né? Muitas vezes pode ser até por circuitos mais elaborados, como FPGA e afins, recebe isso, discretizam, né? Passam para números e calculam o produto deles e tiram a média. Assim eu tenho a potência ativa do meu sistema, tá? Aí você pode estar assim se perguntando, professor Gabriel, mas por exemplo, se eu quiser a potência reativa, né? Eu posso calcular através do triângulo da potência agora, né? Porque eu tenho a potência aparente, tenho a minha potência ativa e eu posso isolar ali e encontrar a reativa. Certamente você pode, mas não é dessa forma que os medidores fazem, tá, pessoal? Embora dá até para se fazer dessa forma, mas não é assim que eles fazem. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário que eu me motivo e faço um vídeo específico só para explicar como que é feito o cálculo da potência reativa, que é bem interessante também, é uma técnica bem bacana para saber, inclusive, né, o fluxo de potência, se ela de fato é uma potência reativa indutiva ou uma potência reativa capacitiva, né? Então existem outros tipos de conceito, tá, pessoal? Então tudo isso acontece por trás aí desses equipamentos, eu mostrei bem o básico aqui. E se você gosta desses assuntos, né, tanto de medição de potência, energia, parte de CEP, né, eu fugi um pouco hoje aqui do contexto de microcontroladores e a gente entrou um pouco mais aqui na parte de potência. Lembro também a vocês que em parceria com meu amigo Wagner Rambo, eu tenho um curso aqui de medidores de energia onde eu ensino a projetar esses sistemas mesmo, né? Um sistema profissional. Nessa primeira versão do curso, eu ensino com um medidor monofásico, né? Então você recebe ali os sinais, eu ensino como você faz isso do zero, todos os equacionamentos, todos os algoritmos, passo a passo para você implementar em seu sistema e saber como criar mesmo um medidor profissional. Vou deixar os links aqui na descrição, que é um assunto muito relevante aí nos dias de hoje, principalmente com a evolução da energia. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixa aí para mim. Joinha, inscrição aqui no canal para ajudar a crescer e divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas. E vejo vocês até uma próxima. Aquele abraço. Valeu, valeu!